Roberto, sou missionário Céu Roberto. Apóstolo. Quem ungiu o Agenor Duque como apóstolo? O Valdomiro Santiago como apóstolo? O Bispa Francileia como bispa? Ou Ingrid Duque como bispa? Não vem do fundamento dos apóstolos. Se apartaram da cabeça. Colossenses 18, que isso é a cabeça. A igreja é o corpo misto de Cristo na terra. Mateus 16, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. O que você ligar será ligado. O que você desligar será desligado. Em Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Ali, Cristo escolhe os seus apóstolos e envia. Marcos 6, 7 em diante. Judas se extravia, tem um cursinho de 120 pessoas em Atos Apóstolos 1, do 15 até o 26, se eu não me engano. Vai existir outra pessoa no ministério apostólico, aí Matias. Para você entender aqui, Atos... Toda pregação tem que ter uma introdução para você entender o texto que eu vou falar. E para você entender o argumento também. Olha só que interessante, ó. 21. Atos Apóstolos 1, 21. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nosso meio, estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que desse nosso meio foi arrebatado um deles, se torne conosco testemunho da ressurreição. Aqui você já vê o mistério. Desde o ministério de João Batista até a ressurreição e a ascensão de Cristo. E tem que ter um cursinho de 120 pessoas, pastor Pedro, Atos Apóstolos 1,15, para ser incorporado no ministério apostolado. Na igreja que foi fundada por Cristo e edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Primeiro a pregar, Pedro. A primeira a batizar, Pedro. Primeiro que converteu foi Pedro. Interessante. Agora você vê, quem ungiu Agenor Duque como apóstolo? Quem ungiu Valdomiro Santiago como apóstolo? Já fiz um vídeo aí mostrando ali a ordenação do Valdomiro Santiago da unção apostólica para ser ungido apóstolo, né? Já está fora da escritura. Primeiramente, para ser apóstolo, tem que ter a revelação ali dos Apóstolos 9. Saulo, por que tu me persegue? Ali, o apóstolo Paulo ouviu Jesus Cristo e foi ali e foi batizado pelo membro da igreja. E tanto que em Gálatas 2,9 ele foi reconhecer a sua graça lá em Jerusalém. Tiago, bispo de Jerusalém, Pedro, pastor, vai reconhecer a graça. Agora você vê nessa atualidade, sem base bíblica, sem sucessão apostolado, sem envio, Romanos 10, que vão pregarão se não for enviado. E as pessoas estão se auto-ungindo a pastor, auto-se-ungindo apóstolo, pior ainda, sem base bíblica, sem fundamento dos apóstolos, sem pastoreio. Aqui, ó, a escritura deixa bem simples, clara e objetiva. As pessoas estão buscando cargo, as pessoas estão buscando título, as pessoas estão buscando reconhecimento. Tanto que o último menor de todos os apóstolos é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15 ali, do 6 em diante. Tito, filho na fé do apóstolo Paulo. Por que o Tito não foi incorporado como apóstolo? Não caminhou desde João Batista, não teve a revelação que o apóstolo Paulo teve ali no deserto, Damasco. Não teve o envio de Pedro para ser apóstolo, que já foi escolhido. O apóstolo Paulo é o menor e último apóstolo de todos. Aqui, ó. Em Gálatas 1, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo. E por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ó. Olha só. Quem instituiu o apóstolo Paulo como apóstolo foi o próprio Cristo. Aqui, Atos Apóstolos. Quem instituiu Matias como apóstolo foi a igreja, pastor Pedro.
Como a igreja é rica. Aqui, ó. E os bispos são os sucessores dos apóstolos, não são apóstolos, são sucessores. Da igreja, não bispo Francilé, bispo Ingrid Duque, não. Bispo Edir Macedo, não. Não tem no fundamento dos apóstolos e não tem nem a revelação. Está fora da cabeça e do corpo da igreja de Cristo. Aqui, ó. 4. 9, ó. Atos Apóstolos 9, 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, quem tu persegue. Durante recalcitrante contra os guilhões. Interessante. Essa é a revelação. Essa é a teofania. Esse é o mistério. Se cata agora em 1 Coríntios 15. Aqui, ó, 15, ó. 5. Apareceu a Cefa, em seguida aos 12. Depois apareceu mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Já vou, nego. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E o último de todos apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. E não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ó. Aqui você já vê, já tem uma igreja. Os apóstolos, o Paulo está perseguindo quem? Os apóstolos. Então quem persegue os apóstolos, quem persegue a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Sou o menor de todos os apóstolos, que eu persegui a igreja de Deus. Então, aqui você já vê a revelação. Para ser apóstolo, já está errado. Não é essa patifaria que você vê aí no mundo protestante, não. A Bíblia deixa bem claro. Escritura. Tradição e magistério estão unidos à igreja. A Bíblia não é maior que a igreja. A igreja não é maior que a Bíblia. A Bíblia é para a igreja, meu querido. A Bíblia vem da tradição do magistério. Sem tradição do magistério não tem escritura. A Bíblia foi compilada e organizada pela igreja. A Bíblia prevalece e favorece a igreja. Se quer combater a igreja com a própria Bíblia, que é da igreja, não tem como. Porque a Bíblia exalta a igreja. A Bíblia mostra a igreja, a Bíblia mostra o pastoreio, a Bíblia mostra a doutrina, a Bíblia mostra o pastoreio de Pedro, a Bíblia mostra uma só igreja fundada, a Bíblia mostra a unidade, a Bíblia mostra os verdadeiros apóstolos, a Bíblia mostra os sucessores dos apóstolos, dos apóstolos 6 ali. A Bíblia mostra a tradição, a verdade. 1 Timóteo 3,15 é o baluarte, é o depositório da verdade. Então, a Bíblia não está nem acima da igreja. A Bíblia é para a igreja. E a igreja não está em cima da Bíblia. Que a Bíblia é da igreja. A Escritura foi compilada e organizada para a igreja e pela igreja. Como se une. Tradição e magistério. Glória a Deus, aleluia. Essa é a verdade. Se você se apartou da tradição do magistério, você vai ter os pessoal igual esses pastores. Qualquer um vai ser apóstolo, qualquer um vai ser pastor, qualquer um vai ser bispo, bispa. Essas heresias aqui é contra a Escritura. A Bíblia não está acima da igreja, porque a Bíblia é da igreja. A Bíblia foi compilada e organizada para a igreja e pela igreja. A Bíblia está unida à igreja. A igreja está unida à Bíblia. A tradição, o magistério. Que interessante. Salve Maria sobre sua vida.